Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui já para a sétima aula, né? Sétima aula das lições bíblicas, Aviva a Tua Obra, né? Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus, CPAD 2023, primeiro trimestre, né? Então vamos já para a sétima aula. Nós estivemos aí na sexta aula, onde deixei as perguntas e vou estar respondendo as perguntas agora, em nome de Jesus, né? São 5 perguntas, tá? Então a primeira pergunta é: diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? É uma pergunta, né? Resposta: diante das 2 criadas e perante várias pessoas. A segunda pergunta: qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Por quê? Por que essa pergunta? Porque esse estudo que nós fizemos aqui, o anterior, que foi a sexta lição, que está gravado aí no canal, foi o avivamento no ministério de Pedro, né? Então a segunda pergunta: qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Resposta: a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deviam fazer. Então é a resposta. Pergunta 3. Qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Resposta: logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 16. Pergunta 4, né? Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, nos nossos dias? Resposta: segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, segundo Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Pergunta 5. O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? Resposta: o Senhor Jesus previu um sinal altamente positivo que, antes da sua volta, o Evangelho seria pregado, né? Anunciado em todo o mundo. E nós vemos que tem acontecido isso atualmente através, né, do auxílio da tecnologia aí, por exemplo, a internet, né, tem levado aí para o mundo inteiro aí a pregação, né, a mensagem do Evangelho. Isso é tremendo, em nome de Jesus, né? Vamos agora então para a lição 7, que se encontra no livro das lições bíblicas, essa revista, né? Agora no mês de abril nós vamos entrar aí, eu creio, né? Vou estar encerrando aí esse mês, me esforçar aqui para estar encerrando essas lições. Nós vamos até a lição 13 e aí em abril estaremos entrando aí na segunda revista, né? O segundo trimestre, com continuação desses estudos, né? Então, Estevão, um mártir avivado. Este é o tema dessa leitura agora, da sétima lição, tá bom? 2023. Né? Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Agora nós vamos ler livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Depois nós vamos ler Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Então vamos lá então. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10 nos diz assim: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos,
e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputava com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos capítulo 7, 54 até o 60 agora. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você vê que a Bíblia trata a morte como dormir, né? Adormecer. Né? É muito interessante aqui esta palavra, né? Adormeceu, na verdade, Estevão morreu, né? E a Bíblia fala adormeceu. Vamos aqui para a introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Está em Atos capítulo 6, versículo 8, né? Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E agora aqui nós vamos para o tópico primeiro, que é o testemunho de Estevão. E aí nós vamos ler aqui o parágrafo 1 e 2, né? Deixa eu ver se tem um 3 aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem o 3. Então 1, 2 e 3 aí os parágrafos, tá bom? Então para o parágrafo primeiro, que é Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5, né? No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição aos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Tem Atos 6:9 que acabamos de ler, né? Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. No parágrafo 2, uma covarde oposição, né? Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Está em Atos capítulo 6, versículo 9 ao 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa e a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de um anjo, né? Atos capítulo 6, versículo 15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Agora vamos para o parágrafo 3, a fúria dos acusadores.
Após resumir com sabedoria a história de Israel e a sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 7,51, está escrito aqui essa mensagem. Em suma, denunciou as suas traições, homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Lembrando que Estevão, né, ele era grego, né, ele era cristão, né, e trouxe aí uma mensagem poderosa, né, permitiu aí, buscou, né, até o Senhor Jesus o batizar com o Espírito Santo com fogo, né, era um homem aí voltado para os dons, para a graça, sinais, prodígios e maravilhas, e Deus usava poderosamente. Quando fala assim, Deus usava, não é para somente estudo, teologia ou teológico, não. Ele usava tanto no estudo, como ele tinha, né, nas escrituras. Você vê que ele prega mostrando aí o resumo de Israel, a queda de Israel. A pregação está em Atos, né, como lemos aqui, capítulo 6 e 7, você vai ver Atos 7, você vai ver essa pregação. Então Estevão traz essa não só a pregação, o conhecimento do Evangelho, né? Reforço a dizer, não só a teologia, mas ele traz consigo a aprovação do Espírito Santo, do poder de Deus. Você vê, a pregação de Estevão era como a pregação de Jesus, com autoridade e sinais, prodígios, né? Quando Jesus pregava e falava e orava, os pães se multiplicavam, os peixes se multiplicavam, as pessoas eram curadas. Quando Jesus pregava e orava e falava, né, os demônios eram expulsos, mortos ressuscitavam. Então esses sinais e prodígios que Estevão trazia. Não era só o sinal, né, que hoje nós temos na igreja protestante, algumas ramificações, vamos dizer assim. O maior milagre é a alma que aceita Jesus, né? Eu concordo também em parte, mas na verdade o maior milagre nós vemos, né, materialmente, é o morto ressuscitar, não é verdade? Através da ressurreição de Lázaro, milhões, né, de pessoas, judeus, aceitaram Jesus. Agora, você vai lá em Israel pregar só teologia, jamais. Teologia, Israel, os judeus, eles dão aula para nós. Eles dão aula de Torá, de hebraico, de aramaico, de Antigo Testamento, de Cristo, porque Jesus é judeu, né, da Judéia. Então eles dão aula para nós, né? E aí, qual que é? Então era o caso de Estevão. Estevão era cristão. E qual que é a nossa forma de ganhar as pessoas que não, vamos dizer assim, não conhece a Cristo, mas conhece de teologia, não conhece a Cristo, mas conhece de judaísmo, conhece de hebraico, conhece de aramaico, conhece de Moisés, conhece da Torá, conhece do Pentateuco, né? Como que nós vamos alcançar essas pessoas? Somente pelo poder de Deus. É o caso de Estevão. As pessoas, um dos dois, ou as pessoas se convertem, ou as pessoas te odeiam. Porque você fala a verdade através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que na hora que nós pregarmos, o Espírito Santo coloca palavras em nossa boca do céu. O próprio Deus sabe. Quando a gente está pregando, né, quando Estevão estava pregando, Deus deu para ele o conhecimento que ele tinha no local certo, na posição certa e as palavras certas para falar com aquele povo. Mas foram palavras erradas que mataram Estevão? Não, foram as palavras certas de Deus. Mas quando nós estamos pregando e tememos e temos medo de morrer, medo de ser, como é que se diz assim, xingado, medo de ser excluído da sociedade, excluído ali do teu grupo de serviço, aí nós começamos a agradar as pessoas, né? Não tem nada a ver, Jesus te ama, não tem nada a ver, não tem. Estevão não fazia isso. Estevão, ele
Ele falava, ele conversava, e conforme Deus dava para ele, o Espírito Santo dava as palavras do céu. Eita, é forte, hein? Ele falava às pessoas, né? Então é diferente, só teologia. Ah, aceitou Jesus, é o maior milagre. Não é bem assim, né? Se fosse assim, quando Pedro pregou, as pessoas aceitavam Jesus, inclusive muitos judeus aceitaram Jesus aqui nesse período, nessas pregações, nesses prodígios e maravilhas, né? Se fosse assim, vamos dizer assim, antes de Jesus morrer e ressuscitar e enviar o Espírito Santo em Atos capítulo 2, que é onde a igreja pentecostal se inicia, o evangelho poderoso da parte do Espírito Santo que ficará conosco até a consumação dos séculos, conforme diz Mateus 28, se fosse assim, somente a pregação da Torá, ou do evangelho que conheceu Jesus, não haveria a morte de Estevão e não haveria conversão de almas a Jesus, né? Então é muito importante a gente entender os prodígios e maravilhas que eram feitos. Não era só almas aceitando Jesus, porque Jesus ganhou muitas almas, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco fazendo esses prodígios e maravilhas, que são os dons do Espírito Santo, que são as curas, libertações, milagres, morto ressuscitar, pessoa ser curada e tal. Ah, mas todos vão receber, vão ser curados, todos vão ressuscitar? Não, não. Mas o Senhor Jesus continua o mesmo. Os milagres, os prodígios, os dons ainda é o mesmo. Quem muda é a gente, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui, senão eu me atenho só nesses pontos aqui, né, nesse parágrafo aqui, né? Mas vamos lá então. Parágrafo 3, né? Após a fúria dos acusadores, não sei se eu já li, mas se eu li, eu vou ler de novo aqui para voltar o assunto aqui, para voltar o conteúdo, né? Após resumir com sabedoria a história de Estevão e a sua apostasia, ou seja, a história de Estevão e de Israel, após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia. Então, a pregação de Estevão, né? Eu já li essa passagem aqui, não vou ler de novo, eu vou aqui para o tópico 2, tá bom? Em nome de Jesus aí. Glória a Deus. A preciosa morte de Estevão. Aí nós vamos ler parágrafo 1, 2 e 3 também. Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Você vê, é importante a gente ter visões de Deus, irmão. Visões, sonhos, revelações. O Senhor Jesus, ele continua mesmo falando conosco. Muitas vezes você vê muitos irmãos e irmãs aí se desviarem porque não tem essa intimidade. É você e Deus, eu e Deus. Eu preciso ver Jesus, ver os milagres, ver, não é eu ficar assistindo só, ouvindo, não, é vivenciar, é ver através da minha vida, do meu ministério, Deus operar sinais, prodígios e maravilhas. Isso é uma pregação verdadeira, uma comunhão. Isso não é estar no YouTube somente por estar, não é verdade? Não é estar somente aqui lendo, pregando, ou falando, ou dando um estudo, ou me esforçando aqui, somente por fazer. Não, é viver, vivenciar. Dizer assim, ó, Jesus, ninguém tira Jesus de mim, o Espírito Santo de mim. Eu vi ele, eu vivo com ele, eu oro, ele fala comigo, eu falo com ele, ou seja, você tem essa comunhão plena e certeza. É isso que é você ir até o fim. Estevão tinha certeza e foi até o fim, até a morte dele. E é isso que o Senhor Jesus nos chama, para ser fiel a Jesus até a nossa morte ou arrebatamento, se assim acontecer ainda, se estivermos vivos. No momento especial de tamanho êxtase, né? Espiritual, de modo que a morte não o intimidou, tá vendo? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Você vê que a hora da morte ele não temeu, ele não ficou dizendo assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, não. Ele viu que a hora, ela era aquela hora de glorificar a Deus com sua morte, e ele aceitou simplesmente. Não é verdade? Então temos que ter essa certeza, essa graça, esse poder pessoal para com Deus. Ou seja,
esse poder de Deus pessoal em nossas vidas, nessa comunhão, tá bom? Atos capítulo 7, versículo 55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Parágrafo 2, do tópico 2. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus, tá vendo? Meu Deus, é forte, hein? Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, né? Saulo estava lá, consentindo na morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 58. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Agora vamos para o parágrafo 3. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou o sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Está em Atos 7, 59 ao 60. Que exemplo grandioso, né? Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos meus santos. Está em Salmo 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. O perdão é muito importante. Jesus nos ensinou a perdoar, assim, na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as vossas dívidas, as vossas ofensas, assim como o vosso Pai vos tem perdoado. Então, é importantíssimo a gente partir dessa terra com um coração inteiro em Cristo, que perdoou, não é verdade? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos, Deus nos dá sabedoria para não revidar mal com mal, para não intencionar morte de ninguém, intencionar qualquer tipo de obras carnais, na verdade. Por isso que Jesus falou assim: vivei em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha aí, cotidiana. Por isso que Jesus, ensinando para Nicodemos, é necessário nascer de novo, entender as coisas do espírito, ou seja, de Deus, que é espírito. Jesus, quando manda o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo ficaria conosco até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa entender as coisas de Deus, que é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores, servos de Deus, o adorem, o viva, ou permaneça com ele em espírito e em verdade, não é verdade? Então, meu Deus, que bênção, né? Ensinamento tremendo aqui, glorioso, né? Agora nós vamos para o tópico 3, vamos ler o parágrafo 1, 2, e já vou estar encerrando aí, para não alongar muito aí, não enfadar os irmãos e irmãs, né? Tópico 3, o avivamento no sofrimento. Primeiro parágrafo: sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então, nosso chamado é isso, para ser fiel até o fim, fiel a Cristo, a sua palavra. Aqui no parágrafo 2, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes
diante das dificuldades para o crente espiritualmente avivado. Quando, diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa, né? Então, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus mesmo diante da perseguição e da morte, tá bom? Agora eu quero deixar aqui uns pontos, né, sobre o apóstolo Estevão. Não tem nada a ver, irmão, com espiritismo, não tem nada a ver, né, com a psicografia, né? A psicografia que foi escrita aí pelo espírita, né? Pelos espíritas, ou reencarnação de Emmanuel. Não tem nada a ver, irmão, isso aí, tá bom? Não existe. Eu já trouxe um estudo aí sobre morte, né? Sobre quando a pessoa morre, não volta à terra. Isso aí não tem nada a ver, não é bíblico, tá bom? Isso está mais para a área de feitiçaria, a área de ocultismo, do que para Deus, para a sua palavra, tá bom? Nós temos, eu não vou entrar aqui nesses pontos, mas eu tenho um estudo, tenho vídeos aí, se eu consigo até deixar o link aqui abaixo do vídeo, que eu trouxe um estudo sobre isso aí, alma, morte, espírito, né, corpo, alma e espírito e tal. Então não tem nada a ver com espiritismo, né? O Estevão da Bíblia foi um homem carnal igual a nós, um homem servo de Deus, que recebeu o batismo com o Espírito Santo com fogo através dos apóstolos, né, através aí do poder de Deus, conheceu a Bíblia, conheceu, né, a presença de Jesus, conheceu Jesus, né, ele viu Jesus sentado à direita do poder de Deus. Então, que nós viemos vigiar nessa área de espiritismo, psicografia ou reencarnação, tem nada a ver isso aí, não existe. A única encarnação, não é reencarnação, a única encarnação aí que teve foi Jesus, que veio e se fez homem no ventre de Maria, né? Ou seja, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a verdade, né? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, se fez carne no ventre de Maria. Então é a encarnação, encarnação, não é reencarnação. Reencarnação não existe, tá bom? Quando nós morremos, nós segue-se o juízo, conforme nos fala o livro de Hebreus, tá bom? Em nome de Jesus. Então Deus abençoe, espero aí ter me feito aí entender um pouco, né? Eu sei que o vídeo aqui é para todos aí estão acessíveis aí ao conteúdo, ao estudo, mas principalmente para os irmãos, para as irmãs, esse estudo para entendermos melhor, né? Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui finalizar com a conclusão e as perguntas, né? Em nome de Jesus, né? Meu Deus. Diante dos inimigos, a conclusão, né? Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus conhece, ou seja, concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Agora, as perguntas, né? Eu vou deixar as perguntas, como sempre faço. Na próxima leitura, que vai ser a 8ª lição bíblica, que nós estamos lendo aqui da revista CPAD, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Então a primeira pergunta é, quando pela primeira vez o nome de Estevão aparece? Nós lemos aí, né? A segunda pergunta é, o que Estevão denunciou? A terceira pergunta é, qual foi a visão que Estevão teve? A quarta pergunta é, que sentimento Estevão não demonstrou diante de seu suplício e dores, a sua morte, né? Quinta pergunta é, o que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Então tá aí. 5 perguntas, aonde estarei respondendo na próxima lição bíblica, que vai ser já a 8ª, tá bom? A 8ª lição bíblica, que vai ser o tema, o avivamento espiritual no mundo. Olha aí, já chegou no mundo aqui, né? O benção. Glória a Deus, tá bom? Então é o próximo tema, a próxima lição 8, estaremos aí lendo e comentando para os irmãos em nome de Jesus, tá?
Quero agradecer a todos aí que têm nos apoiado com comentário, com like, com sua inscrição. Que Deus abençoe, tá bom? Que quem vos fala é o vosso irmão Paulo Clemar, direto aqui do canal Mão de Jesus, né? Atualmente estou congregando aqui no Colina, Itatiba, né? Na rua Antônio Benedito Reganini, né? 1130, onde você está convidado para estar conosco. Nós temos culto lá quinta, sábado e domingo. Quinta-feira acontece a partir das 19h30 horas, né? Sábado a partir das 19h, domingo a partir das 19h. Temos aí a escola bíblica também às 9 horas da manhã ao domingo, tá bom? Então você é nosso convidado especial para estar conosco ali na igreja Jesus Cristo é o caminho, tá bom? Jesus Cristo, o caminho, né? Então que Deus abençoe, oração final. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus quer dizer aceitar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Eu aceito Jesus qualquer hora, irmão. Isso, amém. Glória a Deus por isso. Mas não quer dizer só isso. Quer dizer, aceitar Jesus quer dizer assim, vou falar diferente para você entender. Você que ainda não aceitou as Escrituras, ainda não se esforça para obedecê-la, né? Largar aquilo que Deus não se agrada e buscar e viver e ter a palavra de Deus como o seu lema de vida, como a sua glória a Deus, como a sua vida, né? Como a sua vida. Eu te convido aí a aceitar a palavra de Deus, né? E obedecê-la, se batizando nas águas. Se batizar nas águas é depois de adulto, não é criança. Criança não precisa ser batizada, criança é apresentada. Também já trouxe estudo no canal sobre o batismo. Então eu te convido para aceitar Jesus, né, e estar conosco. Amém? Oração final. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por esse pequeno estudo, por essa, glória a Deus, aleluia, essa 7ª lição, Senhor, da revista CPAD, Lições Bíblicas, a Viva a Tua Obra, chamada das Escrituras, ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Meu Pai, recebe, glória a Deus, essa pequena leitura e conteúdo, comentário, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima lição, até a próxima 8ª lição. Amém? Deixe seu comentário, seu like. Fica conosco aí no canal, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.